Neste segundo bloco do programa, continuamos nossa conversa com a professora Astrid Becker Ávila. Vamos falar sobre culturas e práticas corporais em sua relação com a educação física e também sobre as manifestações de movimentos sociais através da dança. Professora, de que forma a cultura se inscreve nos corpos? Olha, o ser humano, ele só é ser humano porque ele se sociabiliza, né? A própria bipedia é algo que é formado no ser humano. O ser humano, diferente dos outros seres da natureza, ele já não nasce humano. Se tu deixar um ser humano recém-nascido, viver numa selva e ser criado por lobos, ele vai andar de 4 pés, ele vai uivar, ele não vai desenvolver a linguagem como nós. Então, acho que nesse aspecto a gente já deixa indicado, né, a importância que a cultura tem para o ser humano. A gente nunca tem acesso ao mundo tal como ele é através dos instintos. O nosso acesso ao mundo ele é sempre mediado por um conjunto de significações. Esse conjunto de significações é que a gente denomina de cultura. Então, o ser humano é um ser, além de um ser biológico, um ser cultural. Essa dimensão nunca pode ser retirada do ser humano. E o nosso corpo, ele é resultado dessas relações que nós estabelecemos, tanto com a natureza, com os outros seres humanos, né, com todo o meio que nos circunda. Isso é que faz nós sermos aquilo que nós somos. E como se dá esse processo de conformação? Pois é, aí nesse processo, né, a gente sempre tem duas possibilidades, né? Ou esse processo de formação, ele faz com que a gente se conforme ao status das coisas que são predominantes, ou a gente pode, nesse processo de formação humana, contrariar a lógica dominante. Aí entraria aquilo que a gente acabou de falar sobre a mídia, por exemplo? Sim, com toda certeza, né? A gente não pode dizer que toda mídia é conformação, né? Existe mídia de resistência, embora em espaços bem menores existem, mas a grande mídia trabalha quase que hegemonicamente para adaptar o pensamento e a forma das pessoas agirem conforme aquilo que se espera delas, né? A gente pode ver a própria divisão aí, né, em canais de TV aberto e TV a cabo, o nível da produção cultural. É porque se espera que a grande massa da população, ou seja, aquilo que a gente denomina de o povo, né, tenha acesso a determinadas informações. Enquanto que a gente prepara, por exemplo, em outros espaços, uma informação muito mais selecionada. Ou se trabalha com a ideia de conhecimento. Né? E isso está posto em toda a sociedade. Professora, qual que é a diferença entre cultura corporal, cultura de movimento e cultura corporal de movimento? Olha, essa é uma discussão que se estabelece na educação física já na década de 80, né? Contrário a esse modelo de esportivização da disciplina de educação física no currículo escolar, surgem várias perspectivas. E essas três são as que mais se salientam, né? E que têm mais produção acadêmica e mais experiências nas escolas já desenvolvidas. A cultura corporal, ela parte de uma compreensão do ser humano a partir do materialismo histórico. Foi organizado por um coletivo de autores e desenvolveu uma metodologia de ensino, no qual considera o conhecimento dessa disciplina a cultura corporal. A cultura de movimento, ela bebeu muito na fonte da escola de Frankfurt. Né? Foi após alguns professores nossos do Brasil que fizeram doutorado na Alemanha e retornaram, principalmente o professor Eleanor Kunz, que é considerado o pai dessa perspectiva. Então vai trabalhar muito mais com aspectos da fenomenologia e da teoria crítica, mais especificamente Habermas, né, com a ideia do agir comunicativo. A cultura corporal de movimento é uma certa tentativa de conformação dessas duas perspectivas num conceito mais amplo. Né? Acho que quem inicia essa denominação é o autor Walter Bracht, e ele vai trabalhar com isso na perspectiva de identificar um campo de conhecimento, uma área de conhecimento. Agora, essa confusão toda que se dá na nomenclatura, ela só expressa a confusão toda que nós somos enquanto área. Né? Então, assim, é porque existem várias perspectivas de educação física que estão em confronto em diferentes espaços de atuação, que a nomenclatura um pouco reproduz isso, né? A gente vai ter outros conceitos como corporeidade, corporalidade, práticas corporais, né? Que numa determinada perspectiva mais ampla, todas elas tentam definir o que é essa área de conhecimento, essa área de intervenção social chamada educação física. E é uma relação com a indústria cultural? Olha, a indústria cultural, ela
produz sempre determinadas ideias, né? Ou ela se apodera de ideias que estão presentes e acaba dando uma nova roupagem e devolvendo para as pessoas com determinados interesses, vamos dizer assim, né? Que é a reprodução dessa perspectiva mercadológica, né? Do trabalho produtivo, da eficiência. E na área da educação física ou das manifestações da cultura corporal, isso se dá de uma forma nefasta. Por exemplo, a questão da música. Quando a gente vai trabalhar com dança na escola e a gente pede para os alunos, olha, tragam as músicas que vocês mais gostam. O que eles trazem? Eles trazem funk, eles trazem esses batistaca, né? Isso é que tá posto para eles como cardápio musical hoje. Qual é a nossa função ao trabalhar com a dança na escola? É o único espaço que eles vão ter para reconhecer, por exemplo, que existe um balé clássico, que trabalha com música clássica, um Beethoven, que muitos deles nunca ouviram, né? Outras formas de musicalidade que trazem outras expressões corporais tão importantes quanto essas que a mídia oferece. Agora, o importante na aula de educação física é a gente ser capaz de refletir por que, por exemplo, uma música diz que um tapinha não dói, quando se trata da violência feminina, por exemplo. Então, essas questões que estão no contexto é que devem ser trazidas para as nossas aulas, no sentido de que a gente possa refletir essas práticas corporais e não simplesmente repassar para os alunos, transmitir na perspectiva da imitação, sem nenhuma reflexão sobre os significados que estão implícitos nelas. E por isso, qualquer um desses termos traz a questão da cultura na frente. Cultura por quê? Porque não se trata somente da repetição de movimentos mecânicos. Se trata de refletir por que são esses os movimentos que são hegemônicos, por que são essas as formas de relações e por que são essas as técnicas corporais que são mais valorizadas que outras. A ideia de saber o porquê está se fazendo aquilo? Exatamente. A educação física, assim como a educação artística, ela não trata simplesmente de um saber fazer corporal. Ela trata, além disso, além da gente socializar o que a humanidade já produziu enquanto técnicas corporais, da reflexão sobre esses significados, da reflexão das intenções que se tem ao se reproduzir esses movimentos e por que não outros. E nesse sentido é que o esporte hoje é hegemônico nas aulas de educação física. Por que é o esporte não mais a ginástica, a dança ou as formas de luta, por exemplo? Ou os jogos cooperativos? Por que a dança da cadeira tem que ser excluindo o ser humano? Porque todo modelo de sociedade se reproduz na forma da lógica como a gente organiza os jogos, como a gente organiza os esportes. A própria dança mesmo, né? O Festival de Joinville é um exemplo disso, vem sendo esportivizada, né? Quer dizer, ela está assumindo o código esportivo como referência para pensar essa produção artística e cultural. E o que é a esportivização? A esportivização é um fenômeno que ocorre na educação física quando a gente traz o esporte para dentro das aulas de educação física enquanto um fim. Ou seja, a perspectiva é formar o atleta. Então, a gente aproveita as escolas, porque recebe um grande número de crianças, e vai dali depurando os talentos esportivos. É a ideia da base da pirâmide esportiva. A gente considera, pedagogicamente, essa perspectiva muito nefasta. Por quê? Porque trabalha somente com aqueles que já possuem habilidades e competências. E aqueles que apresentam as maiores dificuldades acabam sendo excluídos das aulas. A gente vê isso no final da aula, quando tem o jogo de vôlei, por exemplo, que forma-se 2 equipes de 6 alunos e o restante fica assistindo. E quando entra um aluno com menos habilidade, ele é motivo de caçoada, de chacota. É a discriminação, né? É o reforço dos preconceitos, né? Como, por exemplo, na matemática. A disciplina não funciona para formar alunos que sejam os grandes campeões da Olimpíada da Matemática, que também existe, a educação física também não pode estar na escola a serviço de 1 ou 2 que vão se tornar os talentos esportivos. E como que lida-se com isso? Essa é a questão da concepção que a gente tem, né, de sociedade, ser humano e da própria educação física, né? Qual é o conhecimento da educação física? O conhecimento da educação física é o esporte? Ou o esporte é uma das manifestações da cultura corporal? Porque quando a gente confronta, por exemplo, o esporte com a perspectiva da dança, né, que vem sendo cunhada muito mais por uma ideia da arte, ou seja, da sensibilidade, dos valores estéticos, da necessidade da experiência, da criatividade e da possibilidade das decisões que as pessoas podem tomar nesse contexto, a gente começa a perceber que dá para trabalhar com os jogos e com as outras manifestações de uma forma diferenciada. Por quê? Porque o objetivo não é que o aluno simplesmente reproduza
da melhor forma possível determinada técnica corporal ou determinado gesto técnico. Esse não pode ser o objetivo último da educação física. O aluno tem o direito de conhecer as técnicas corporais, elas devem ser socializadas. Por exemplo, o basquete, né? A questão da bandeja, por exemplo, a reprodução desse gesto técnico. Isso faz parte da nossa cultura. Essa seria a forma diferenciada? Sim, por quê? Porque ele tem que entender, além de fazer a bandeja e aprender isso, aprender por que a bandeja foi feita assim. Por que o esporte é jogado assim? Por que se diz que tem igualdade de condições? Será que essa ideia da igualdade de condições, que tanto o capitalismo como o esporte reproduz, é verdadeira? Será que todos nós nascemos com as mesmas habilidades e competências? Será que todos nós temos acesso à comida, à cultura da mesma forma? Se a gente já parte do pressuposto que não, então a aula de educação física deve levar em consideração isso. E deve trabalhar muito mais para aqueles que têm dificuldades do que para aqueles que já têm esses ganhos. Esses já têm essa aquisição, já adquiriram isso. Agora, aquele menino que vai lá e rola, por exemplo, e cai na cambalhota para o lado, e toda a turma dá risada dele, que trauma ele pode estar levando para a vida dele? Então, esse é o espaço do professor de educação física refletir o respeito com o outro, a possibilidade da gente reinventar as técnicas corporais, a possibilidade da gente ter como fim, por exemplo, a criatividade, e não simplesmente a reprodução dos mesmos movimentos já consagrados pela humanidade. Porque isso dá a dimensão para o aluno de que ele pode fazer história. Que ele não é simplesmente um bonequinho que entra num determinado personagem e que deve cumprir aquilo que está posto para ele. E isso tudo se aprende na aula de educação física, na matemática, na história. Como faz isso na educação física? Através da problematização, trazendo novos temas, olhando para o nosso conteúdo sob diferentes olhares. Não só a anatomia, a biologia, a biomecânica, a fisiologia, para melhorar esse gesto técnico. Mas perguntar por que esse gesto técnico é assim. Qual é o significado? O que ele imprime no sujeito, enquanto forma de pensar, enquanto forma de agir. Quando eu digo para o meu aluno, as regras no esporte são essas. Um vai ganhar e outro vai perder. Será que a única forma da gente se relacionar num jogo é assim? Será que é esse modelo societário que a gente pretende reproduzir com os nossos alunos? E como que se poderia trabalhar com o jogo, então? Olha, são várias outras perspectivas, né? Vou pegar o exemplo da dança da cadeira. A gente pode, em vez de tirar as crianças, excluir as cadeiras e fazer com que elas tenham que se acomodar cada vez num espaço menor. Isso vai propiciar contato corporal, isso vai propiciar a resolução de problema coletivo. Então, a perspectiva com que a gente vai desarmar o jogo, por exemplo. Por que quando faz um gol, aquele jogador não passa para outro time? O que acontece se a gente modifica essas técnicas, por exemplo, de lidar com esse conhecimento? O placar não faz mais sentido. Porque ora eu estava no time que fez mais gol, ora eu estava no time que fez menos gol. Agora, tudo isso, quando a gente modifica, tem que ser discutido com os alunos. Porque é isso que eles precisam entender. Que as regras do jogo estão postas, tanto na educação física e no esporte, como na sociedade, mas depende de nós para poder modificá-las. E esse tipo de conscientização a gente pode trabalhar de forma teórico-prática nessas atividades da aula de educação física. E de que forma certas práticas corporais acabam sendo institucionalizadas e também comercializadas? Olha, a gente sabe que as relações sociais, nessa forma social que a gente tem vivido no último século, elas são predominantemente capitalistas. Isso quer dizer o quê? Que o fim delas não é o ser humano, é o lucro. Né? A gente produzir cada vez mais valor, mais valia. E o trabalho humano, ele é simplesmente condicionado por todas essa necessidade da gente produzir produtos cada vez mais barato, cada vez mais competitivo. Então, a ótica da eficiência, né, da gente sobrepujar o outro, porque uma empresa só sobrevive se outras quebram. Então, toda essa lógica que está inserida na sociedade, ela acaba se reproduzindo de forma bem explícita na questão do esporte. Né, onde a gente tem que criar táticas e técnicas para vencer a outra equipe, para vencer o adversário. Volta ao que a gente estava falando da questão da competição. Exatamente. E a competição acontece também dentro da própria equipe. Né? Quem são os melhores jogadores, quem vai ser titular, quem vai ser reserva. Então, toda essa perspectiva, e aí quando fala-se, por exemplo, da família Bernardinho, a gente acha um pouco engraçado, né? Porque justamente o jogador que foi representar esse coletivo foi criticado, detonado, e o próprio coletivo fritou, e isso é completamente compreensível, porque está nas regras do jogo. O importante é a medalha, não é o que acontece nas relações humanas.
Então, essa é a importância. Quando eu vejo, por exemplo, um narrador de futebol dizer fulano perdeu de cavar uma falta, o que é isso? Isso é desonestidade. A falta não houve. Então, quando a gente está falando disso tudo, a gente está falando de formação humana, que se dá em todos esses espaços. E quando eu pego o modelo do esporte, sem refletir, e trago simplesmente para dentro da escola, eu estou fazendo uma formação de alienação, de reprodução, de manutenção das coisas tais como elas são. Nas famílias mesmo, hoje a gente tem o pai, por exemplo, que coloca o filho numa escola de futebol pensando no lucro. Exatamente. Né? Por que isso está tão forte? Porque é um produto que vende, é um produto que dá certo. Né? As academias de ginástica estão aí, muitas vezes, muito mais vendendo uma imagem corporal do que, de fato, a satisfação daquela pessoa que vai lá. Né? Por exemplo, a gente pega... Eu acho muito engraçado, de manhã, às vezes, tem senhoras mais de idade que vão à academia. Mas qual é a música que tem na academia? É a mesma música dos adolescentes. Por que não se percebe que há outras necessidades nessa faixa etária? Há outros gostos? Né? Então, esse pacote é um pacote compacto. Se vende a roupa, se vende o produto, né, da perfumaria aos cosméticos. Se vende um arquétipo de felicidade relacionado à juventude plena e eterna. E a gente sabe que isso é mentira. E não necessariamente a saúde? E muito pelo contrário a saúde, né? Porque quando a gente está preocupado com a saúde, o que a gente está falando disso? A gente está falando de condições de qualidade de vida. O que são essas condições? Adianta eu ir na academia se tem um esgoto passando, por exemplo, na frente da minha rua? Então, saneamento básico, saúde pública, tudo isso está relacionado a um discurso da saúde que normalmente na educação física é invertido por uma ótica simplesmente mercadológica. Como se treinar, por exemplo, fosse ser mais saudável. Quando a gente sabe, por exemplo, e viu aí, até no futebol mesmo, que é acho que uma das manifestações mais televisionadas, né? Com certeza. De que morre jogadores. Como assim? Cadê a saúde? Todo treinamento excessivo, toda sobrecarga traz consequências. Por que a gente não discute isso na educação física? Esse modelo que está sendo apresentado como sendo o modelo da salvação. Daí a gente pensa na ascensão social através do esporte. Mas a ascensão social nesse modelo de sociedade. E não na modificação dessa sociedade, no qual a ascensão social possa se dar por outras características, como solidariedade, cooperação. Existem outros valores que podem ser trabalhados e que a educação física acaba deixando de lado. Bom, professor, então nós já voltamos a abordar essas questões no próximo bloco. No próximo bloco, conversamos sobre a educação física como disciplina. Voltamos já.